Estas são as simulações dos roteiros de validação 4.1 e 4.2, além dos exercícios propostos pelo professor. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar alguns detalhes que vão ser usados frequentemente neste vídeo para todas as validações e exercícios. Para não precisar ficar repetindo, eu vou explicar rapidinho um pouquinho aqui o que é cada um. Bom, primeiro é o Deep Switch. O Deep Switch está sendo utilizado nessa simulação para facilmente trocar os níveis lógicos de entrada de 0 para 1 ou de 1 para 0, né? Sem precisar ficar mudando o fio de lugar. E como que ele funciona? Bom, quando ele está com o switch nessa posição, ele indica nível lógico baixo, ou seja, 0 volts. Já quando o switch está nesta posição, ele indica nível lógico alto, 5 volts, constantemente ligado aqui no nível lógico alto de 5 volts, que sai do Arduino. Nós usamos aqui resistores, né, para controle do nível de corrente, tanto no Deep Switch quanto nas LEDs. E as LEDs, elas são usadas então para validação. Como que funciona? Quando a operação está sendo simulada tem de sair do nível lógico alto, a LED vai acender. Já quando o nível lógico de saída é baixo, ela vai apagar. Simples assim. Todas as validações também estão sendo feitas com o auxílio do Arduino, ou seja, todas as operações necessárias estão nos códigos. Para isso, durante as simulações, nós vamos deixar aberto o código e indicado quais pontos estão sendo utilizados. Porque, por exemplo, na validação 4.1 dos circuitos originais e dos circuitos simplificados, eu optei por deixar tudo no meu mesmo protoboard e tudo no mesmo Arduino. Então, para não ficar confuso, deixar em evidência quais partes do código estão sendo utilizadas para os seguintes circuitos. Porque, por exemplo, cada um está sendo indicado por um comentário. Esse aqui seria o primeiro, e daí em seguida, para não deixar confuso, né, para saber quais estão sendo utilizados. Primeiramente, só para deixar claro aqui, isso indica o que cada pino do Arduino está fazendo, né? Nós temos pinos de input, de entrada, e pinos de output, são pinos de saída. Para o primeiro circuito do roteiro 4.1, como indica a figura, foi utilizado a seguinte parte do código. Então, eu vou começar aqui a simulação e também eu vou deixar na tela a tabela levantada no roteiro 4.1 para a gente poder comparar os resultados. Então, vou iniciar aqui a simulação. Ok. Lembrando, para 0, 0, nós temos uma saída nível lógico baixo, ou seja, 0 volts, não acende a LED. Para 0, 1, nós temos uma saída nível lógico alto, ou seja, 5 volts, que acende a LED. Para uma entrada 1, 0, também um nível lógico de saída alto, acendendo a LED. E por último, 1, 1, também um nível lógico alto de saída, mantendo a LED acesa. Com a tabela verdade, também foi possível obter a simplificação para o circuito, indicada aqui como uma porta OR. Vou simular aqui e então comparar os resultados da validação com os resultados da tabela. Para 0, 0, ou seja, duas entradas em nível baixo, obtivemos nível baixo, 0 volts. Para 0, 1, foi obtido nível lógico alto, ou seja, 5 volts. Para 1 e 0, foi obtido nível lógico alto novamente, 5 volts. E para 1 e 1, novamente, nível lógico alto. Para o circuito seguinte, como mostra a figura, foi obtida uma função de saída semelhante à função de saída do circuito anterior, ou seja, complemento do complemento de A, operação AND, complemento de B. Só lembrando uma coisa que eu esqueci de comentar na simulação anterior, este fio com esse switch indicam a entrada A, enquanto este fio com esse switch indicam a entrada B. Iniciando a simulação, lembrando que a tabela que aparece na tela foi levantada no roteiro 4.1 para podermos comparar os resultados. Quando A e B ambos estão em nível lógico baixo, ou seja, 0 volts,
obtemos na saída nível lógico baixo. Com A em nível lógico baixo e B em nível lógico alto, ou seja, 5 volts, obtemos na saída nível lógico alto. Para A nível lógico alto e B nível lógico baixo, novamente obtemos nível lógico alto. Para ambas A e B em nível lógico alto 5 volts, obtemos na saída nível lógico alto também 5 volts. O seu circuito simplificado, assim como o do anterior, é indicado pela porta OR. Iniciando a simulação, quando A e B ambos estão em nível lógico baixo, 0 volts, obtemos 0 volts na saída. Para A, nível lógico baixo, e B, nível lógico alto, 5 volts, obtemos nível lógico alto na saída. Para A, nível lógico alto, e B, e nível lógico baixo, obtemos nível lógico alto na saída. Por último, ambas a nível lógico alto, 5 volts, obtemos na saída nível lógico alto, 5 volts. O terceiro circuito proposto pela seguinte figura tem como função de saída o complemento do complemento de A, operação OR, complemento de B. Iniciando aqui a simulação, com a tabela verdade levantada na tela. Para A, nível lógico baixo, e B, também nível lógico baixo, ou seja, ambos a 0 volts, obtemos uma saída nível lógico baixo. Para A em nível lógico baixo, B em nível lógico alto, 5 volts, obtemos novamente na saída o nível lógico baixo. Para A em nível lógico alto e B em nível lógico baixo, saída nível lógico baixo. Já ambos a nível lógico alto, 5 volts, a saída indica nível lógico alto, acendendo a LED. A simplificação para o circuito 3, a partir da tabela verdade, indicada pela porta AND, como pode ser visto aqui, A vezes B. Com a tabela verdade levantada na tela, vamos refazer as simulações. Para o nível lógico baixo em A e B em nível lógico baixo, ou seja, ambos a 0 volts, obtemos na saída nível lógico baixo. Para A em nível lógico baixo e B em nível lógico alto, 5 volts, 0 volts, ou seja, nível lógico baixo na saída. Para A em nível lógico alto, 5 volts, e B em nível lógico baixo na saída. E por último, ambas a nível lógico alto, na saída, nível lógico alto, 5 volts. O quarto circuito é indicado pela função de saída complemento de A, função OR, complemento de B, ou seja, complemento de A mais complemento de B. Iniciando a simulação, ajustando aqui, para ambos A e B em níveis lógicos baixos, ou seja, 0 volts, obtemos na saída nível lógico alto. Para A em nível lógico baixo e B em nível lógico alto, saída nível lógico alto. Para A em nível lógico alto e B em nível lógico baixo, saída nível lógico alto. Por último, ambas em nível lógico alto, ou seja, 5 volts, saída nível lógico baixo. O circuito simplificado da figura 4 é indicado por uma porta NAND, ou seja, o complemento de A vezes o B. Então, com a simulação, para A e B ambos em nível lógico baixo, obtemos na saída nível lógico alto. Para A em nível lógico baixo e B em nível lógico alto, 5 volts, saída nível lógico alto. Para A nível lógico alto e B nível lógico baixo, saída nível lógico alto. E por último, ambas entradas A e B em nível lógico alto, 5 volts, saída nível lógico baixo. Por último, temos o circuito da figura 5, que é dependente apenas da entrada A, indicado pelo complemento de A mais A, ou simplesmente complemento de A. Iniciando a simulação, para o nível lógico baixo de 0 volts em A, temos um nível lógico alto de saída. Já para o nível lógico alto em B, temos um nível lógico baixo de saída, ou seja, operação simples como porta-note.
Como comentado anteriormente, o circuito simplificado da figura 5 é simplesmente uma porta-note, ou seja, o complemento de A. Quando temos A em nível lógico baixo, 0 volts, a saída indica o nível lógico alto, 5 volts. Já para um A nível lógico alto, 5 volts, nós temos na saída o nível lógico baixo, 0 volts. Aqui temos um circuito com Arduino que tem como objetivo reproduzir o comportamento do circuito lógico do roteiro 4.2. Nesse projeto, a gente utilizou uma Deep Switch contendo 6 chaves, das quais a gente conectou 3 delas com resistores de 1K. Essas 3 chaves foram conectadas nos pinos 2, 3 e 4 do Arduino, representando as entradas A, B e C do circuito solicitado. O pino 8, no pino 8, nós conectamos um LED e um resistor de 220 ohms para a representação e sinalização do sinal de saída S. Para a simulação, nós vamos alterar os valores lógicos das chaves e conferir se os valores de saída batem com a tabela verdade. Dentro do código, nós adotamos para essas duas expressões que foram obtidas no roteiro. Então aqui, a gente tem a primeira expressão, que foi a expressão obtida pela tabela verdade do roteiro 4.2. E aqui embaixo, comentada, a gente tem a expressão obtida pelo circuito lógico do roteiro 4.2. Então a gente vai começar simulando por essa primeira aqui. E vale observar que aqui a Deep Switch, quando ela está para cima, a gente tem nível lógico 0, e quando ela está para baixo, a gente tem nível lógico 1. Então eu vou simular e a gente vai conferir daqui a pouco se a tabela verdade bate com a que a gente conseguiu no roteiro 4.2. Então aqui a gente tem 0, 0, 0. A chave 1, 3 e 5 para cima, 0, 0, 0. E a gente vê que o nível de saída fica baixo também. Em 0, 0, 1, o LED acende. 0, 1, 0, o LED continua aceso. 0, 1, 1, o LED continua aceso. 1, 0, 0 também continua aceso. 1, 0, 1 aceso. 1, 1, 0 ele apaga. E com todas as saídas altas, com todas as entradas altas, o LED continua apagado também. Então a gente já percebeu que o comportamento é igual da tabela verdade que a gente obteve no roteiro 4.2. Agora eu vou alterar aqui no código para a gente testar a outra expressão que a gente tem. Ver se o comportamento é o mesmo. Agora que eu comentei essa expressão, e a expressão de baixo agora é a que está valendo. Então vamos simular de novo. Vou colocar as entradas para cima aqui para a gente testar. Tá, aqui a gente tem 0, 0, 0 de novo. LED apagado. 0, 1 aceso também. 1, 0, 0 aceso. 1, 0, 1 aceso. 1, 1, 0 LED apagado. E 1, mesmo resultado. Bate com todas as tabelas verdades que a gente fez, do roteiro e com as que a gente conseguiu agora. E esse foi o primeiro exercício de validação do roteiro 4.2. Para a questão 2, foi disponibilizada a seguinte tabela verdade de um circuito com 6 entradas. Em seguida, requisitado que nós montássemos a função lógica da menor simplificação possível, tanto para a saída 1 quanto para a saída 2. A questão é que, como nós temos 6 entradas no circuito, nós temos 2 elevado a sexta combinações possíveis, ou seja, 64 combinações, começando com todas as entradas em nível lógico baixo até todas as entradas com nível lógico alto. Por isso, a aplicação do método do mapa de Carnot fica um pouco complicada. Com o auxílio do website 32x8 e a partir do método de Kinney-McCluskey, nós pudemos obter estas simplificações, as menores simplificações possíveis, para a saída 1, como pode ser indicado aqui. Esta figura representa a soma dos produtos da menor simplificação possível para a saída 1, enquanto esta figura representa a soma dos produtos da menor simplificação possível para a figura 2. Com esses dados em mente, é possível, então, montar, pelo auxílio do Arduino, os circuitos requisitados. Escrevendo aqui rapidinho, explicando antes de
começar a simulação, como funcionou o nosso raciocínio para este exercício. Como pode ser indicado aqui, os pinos 2 a 7 são pinos de input, ou seja, pinos de entrada. E dentro do loop, você pode ver que eles foram representados como esses caracteres aqui, do A até o F, que são digital read, ou seja, ele vai ler o que está entrando aqui. E o que significa isso? Então, o caractere A, que está o pino 7, seria basicamente a entrada A, e assim em seguida, A, B, C, D e F. Então, o pino 7 representa a entrada A, seguindo alfabeticamente, até o pino 2, que representa a entrada F. Em seguida, essa primeira parte do circuito aqui representa a saída 1. Ou seja, ao invés de escrever ao mesmo tempo tudo que foi obtido aqui, todas essas somas dos produtos, nós optamos por dividir em duas partes. A primeira parte seria cada termo dessa simplificação, né? Cada termo da soma dos produtos, ou seja, char S1 seria o termo complemento de B, vezes complemento de C, vezes complemento de E, vezes complemento de F, onde ponto de exclamação indica o complemento, né? A operação NOT, e esse símbolo aqui representa a operação AND. E assim, em seguida, até o S6, que seria A vezes B vezes C vezes D, vezes complemento de E, vezes complemento de F, como pode ser observado aqui. E a partir disso, como a saída está representada como uma soma dos produtos, é possível identificar no pino 8, que foi demonstrado como um output, ou seja, uma saída, a soma de todos esses produtos, que seria então a saída 1. Eu vou iniciar aqui a simulação para demonstrar como funciona. Rapidinho, para lembrar que como a tabela verdade possui 64 combinações possíveis, eu separei algumas a fim de demonstrar como vai funcionar esse exercício. Iniciando a simulação. Esta LED aqui, como indica o comentário, representa então a saída 1. Quando todas as entradas estão em nível lógico baixo, nós temos na saída 1 nível lógico alto. Quando B, D e F estão em nível lógico alto, A, C e E estão em nível lógico baixo, representando então na saída 1 um nível lógico baixo. Quando todas as entradas, exceto a entrada A, estão em nível lógico baixo, ou seja, o A vai estar em nível lógico alto, ou seja, 5 volts, nós temos na saída um nível lógico alto. Já para A, C e E, em nível lógico alto, enquanto B, D e F estão em nível lógico baixo, nós temos na saída nível lógico baixo. E por último, todas as entradas em nível lógico alto, ou seja, 5 volts, nós temos uma saída em nível lógico baixo. Para a representação da função lógica da menor simplificação possível da saída 2, nós seguimos a mesma lógica apresentada anteriormente para a saída 1. O website nos indicou esta função aqui, como uma soma de produtos. Novamente, nós separamos esses 5 termos em chares próprios, ou seja, aqui nós teremos o char 7, char 8, char 9, char 10, char 11. Eles indicam, então, o produto. Por exemplo, char 7 seria complemento de A, complemento de B, vezes complemento de B, vezes complemento de C, vezes complemento de E, vezes o F, como indicado aqui. E assim, por seguida, respeitando o que foi indicado pelo exercício. Com isso, todos esses chars passam por uma soma entre eles, porque é a soma de produtos, né? Lembrando que este símbolo aqui representa a soma. Que no pino 10, que foi indicado anteriormente como output ou saída, seria a nossa saída 2. Novamente, eu separei aqui algumas combinações para analisar o exercício, já que ficar analisando uma por uma 64 é inviável. Então, iniciando aqui a simulação. Lembrando que essa parte aqui, como indica o comentário, representa a saída 2. Para todas as entradas de A a F em nível lógico baixo, nós temos, então, saída em nível lógico baixo.
Para B, D e F, em nível lógico alto, enquanto A, C e E estão em nível lógico baixo, nós temos uma saída com nível lógico alto. Sequência, exceto a entrada A estando em nível lógico alto, todas as outras estão em nível lógico baixo. Nós temos então na saída um nível lógico baixo. Quando A, C e E estão em nível lógico alto, enquanto B, D e F estão em nível lógico baixo, nós temos uma saída de nível lógico baixo. Por último, um exemplo aqui. Quanto A até E, todas em nível lógico alto e F em nível lógico baixo, nós temos uma saída em nível lógico alto. Para o exercício 3, nós temos a seguinte tabela verdade, com 3 entradas. Nos foi requisitado implementar a função lógica do produto das somas, a função lógica da soma dos produtos e comentar os resultados para as saídas 1 e 2. Como ele pede a soma dos produtos e os produtos das somas, vale sempre lembrar que soma dos produtos é relativa aos min-termos e produto das somas aos max-termos. Com isso, tendo os valores de saída e os valores de entrada, nós obtivemos as seguintes funções lógicas. A soma dos produtos é representada por complemento de A vezes B vezes C, mostrando aqui. Isso aqui segue a lógica do que foi mostrado anteriormente para o exercício 2. Nós temos char A, char B, char C, são as entradas A, B e C. Pino 4 é A, pino 3 é B, pino 2 é C. Como mostra aqui, são pinos de entrada. E aqui embaixo são os termos, né? Então, primeiramente, nós temos aqui os produtos, que em seguida passam por uma soma. Na saída C, que foi demonstrada, foi indicada como output, ela vai ser a soma dos produtos. Então, como foi dito anteriormente, soma dos produtos, complemento de A vezes complemento de B vezes C. Complemento de A vezes B vezes C. A vezes complemento de B vezes C. A vezes complemento de B vezes C. A vezes B vezes complemento de C. A vezes B vezes complemento de C. A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Somando, então, essa aqui é a saída da soma dos produtos. Já para o produto das somas, nós obtivemos A mais B mais C, A mais B mais C, A mais B mais complemento de C, A mais B mais complemento de C, A mais complemento de B mais C, A mais complemento de B mais C. Por último, complemento de A mais B mais C. Complemento de A mais B mais C. Como ele é o produto das somas, esses termos então são multiplicados e no pino 11, que foi indicado como output, temos então a saída do produto das somas. E eu optei por deixar as duas juntas, porque é muito importante na análise ver como que elas vão se comportar para os mesmos valores de entrada. Então vamos iniciar aqui a simulação. Para A, B e C em nível lógico baixo, nós temos ambas representando nível lógico baixo. Para A, B, nível lógico baixo e C, nível lógico alto, temos nível lógico baixo. Para A, nível lógico baixo, B, nível lógico alto e C, nível lógico baixo, saída, nível lógico baixo. Para A, nível lógico baixo, B, nível lógico alto e C, nível lógico alto, temos nível lógico alto na saída, as duas indicando nível lógico alto. Para A, nível lógico alto, B e C embaixo, nós temos na saída nível lógico baixo. Para A e nível lógico alto, B nível lógico baixo e C e nível lógico alto, as duas estão indicando nível lógico alto. Para A nível lógico alto, B nível lógico alto e C nível lógico baixo, nível lógico alto novamente na saída. E por último, os dois em nível lógico alto indicam nível lógico alto. Bom, e qual é a conclusão? Então a conclusão é que o produto das somas e a soma dos produtos, independente de serem diferentes, né, porque como foi citado anteriormente, uma representa os min-termos enquanto a outra os max-termos,
a na saída tem os mesmos valores, então ela representa corretamente a tabela verdade para os dois casos. Para a saída 2, obtivemos as seguintes funções lógicas. Na soma dos produtos, complemento de A vezes B vezes complemento de C. Complemento de A vezes B vezes complemento de C. A vezes complemento de B vezes complemento de C. A vezes complemento de B vezes complemento de C. A vezes complemento de B vezes C. A vezes complemento de B vezes C. Que, como é uma soma dos produtos, esses termos, então, em seguida, são somados. E no pino 6, como foi indicado anteriormente como output, temos a parte relativa à soma dos produtos. Já, produto das somas, nós temos A mais B mais C, A mais B mais C, A mais B mais complemento de C, A mais B mais complemento de C, A mais complemento de B mais complemento de C, A mais complemento de B mais complemento de C, complemento de A mais complemento de B mais C, complemento de A mais complemento de B mais C. Por último, complemento de A mais complemento de B mais complemento de C. Complemento de A mais complemento de B mais complemento de C. E como é o produto das somas, esses termos, então, são multiplicados, como indicado aqui. E no pino 10, temos um output, que é, então, a parte relativa ao produto das somas. Iniciando, então, a simulação. Quando A, B e C estão em um nível lógico baixo, as saídas indicam um nível lógico baixo. Quando A e B estão em nível lógico baixo e C em nível lógico alto, nós temos nível lógico baixo na saída. Quando A está em nível lógico baixo, B em nível lógico alto e C em nível lógico baixo, nós temos na saída nível lógico alto. Quando A está no nível lógico baixo, B nível lógico alto e C nível lógico alto na saída. Em seguida, quando A está em nível lógico alto e B e C em nível lógico baixo, nós temos nível lógico alto na saída. Com B em nível lógico alto, A em nível lógico alto, B em nível lógico baixo e C em nível lógico alto, nós temos nível lógico alto. Quando A está em nível lógico alto, B está em nível lógico alto e C em nível lógico baixo, nós temos nível lógico baixo na saída. E por último, as três entradas em nível lógico alto, nós temos nível lógico baixo na saída. Por isso, mais uma vez, garantindo o que foi concluído na simulação anterior relativa à saída 1, em que, independente sendo o produto da soma ou soma dos produtos, no caso, soma dos produtos min-termos e produto das somas max-termos, elas vão sempre representar o mesmo nível lógico na saída relativa à tabela verdade. Para o exercício 4, foi requisitado um circuito do Arduino que se comporte da seguinte forma. Efetuar a operação lógica OR com o dado 0010, efetuar a operação lógica e bit a bit com o dado 1101, operação não com o dado 0001. No caso da operação não, como a gente não consegue fazer bit a bit, a gente vai apenas inverter todas as entradas nas saídas. Efetuar a operação OR exclusivo com o dado 1100, bit a bit também. Efetuar a operação NO exclusivo com o dado 0011. Então a gente colocou aqui. No circuito a gente utilizou uma DIP de 6 entradas para representar a operação lógica que a gente vai efetuar. Então, no caso, a primeira é a operação NOT, a segunda chave é a operação AND, a terceira chave é a operação OR, a quarta chave é a operação SHOR e a quinta chave é a operação XNOR. A sexta chave sobrou, não faz diferença. A segunda DIP a gente usou uma de 4 entradas para representar as entradas A, B, C e D, que são as entradas que a gente vai utilizar para o bit a bit.
Todas as chaves foram alimentadas no VCC com resistores de 1 kΩ. E por conveniência a gente colocou todos os cabos verdes como entradas e todos os cabos rosas como saída. Na saída a gente alimentou 4 LEDs com resistores de 220 ohms. Agora indo para a lógica utilizada no circuito. Primeiro de tudo, nessas linhas aqui foi uma solução que a gente encontrou para poder manter as chaves do chip switch ao contrário. Então, normalmente ela fica 0 quando está para cima e 1 quando está para baixo. Aqui a gente inverte e salva numa nova variável. Então agora quando ela estiver para baixo é nível lógico 0 e quando ela estiver para cima é nível lógico 1. E daí para a gente utilizar, para a gente implementar a lógica no código, a gente utilizou uma sequência de ifs e else ifs em cascata para a seleção da operação que a gente vai utilizar. Então aqui no primeiro caso a gente tem, se apenas o botão 1 estiver ligado, a gente tem aqui o botão 1 igual a 1, o resto igual a 0, a gente vai efetuar a operação NOT. Então todo o valor que a gente receber na entrada vai sair negado no final. Eu vou testar aqui agora para a gente ir acompanhando de pouco a pouco. Aqui a gente liga a operação NOT e aqui a gente tem as entradas 0 e as saídas 1, que estão invertidas. Então se a gente mudar aqui, ele vai invertendo logo em seguida no LED, na saída. Então a gente tem sempre a saída invertido com relação à entrada. No segundo caso, quando a gente tiver apenas o botão 2 ligado, a gente vai efetuar a operação AND. Então, independente dos estados que a gente colocar aqui nas entradas A, B, C e D, ele vai fazer um bit a bit com o dado 1101. Então, o que tiver na entrada de A, ele vai fazer uma operação AND com o bit 1, o primeiro bit aqui. O que tiver em B com o segundo número 1, o que tiver em C com o número 0 e o que tiver em D com o último número 1, bit a bit. Então vamos dar uma olhada em como que fica. Aqui está ligada a segunda chave, que é a operação AND. Então a gente tem uma operação AND com 1101. Se a gente for pensar, como todas estão desligadas aqui, é normal que dê zero. Como que a gente vai ter, como que a gente vê o comportamento dessa combinação que a gente tem? O LED só vai acender quando a gente ligar o A, o B ou o C, que é o que eu vou fazer aqui agora, que vai efetuar um daqui com um do bit. E independente do estado de C, o LED não vai acender, porque no bit a bit a gente tem o zero na operação lógica, então não tem como ser saída positiva, saída alta. Na terceira situação, a gente tem apenas quando o botão 3 estiver acionado, a gente vai efetuar a operação OR com dado 0010. Então aqui a gente tem o dado 0010. Eu vou simular aqui para a gente dar uma olhada. Então, como operação OR e esses dados 0010, a gente tem que o terceiro LED vai ficar aceso, porque independente do estado lógico da entrada C, o, o bit 1 já faz com que a saída fique positiva, já faz com que a saída fique alta. Então, na terceira situação, quando apenas o botão 3 estiver ligado, a gente vai efetuar a operação OR, bit a bit, com o dado 0010. Então, simulando aqui, com o botão 3 acionado, a gente tem que o terceiro LED vai ficar sempre aceso, independente da entrada que a gente tiver em C, porque como a gente vai fazer uma operação OR com o bit 1 do outro lado, a saída sempre vai ser nível lógico alto. E no caso dos outros que a gente tem o bit 0, a gente vai ter a saída em nível alto apenas quando a gente tiver nível alto nas chaves aqui também. Então aqui só vai ligar quando 1, 2 ou 4 forem 1. Fora isso, não vai ligar. E como eu falei, a entrada C fica indiferente. Na quarta situação, o que vai acontecer quando a gente tiver apenas o botão 4 ligado e os outros desligados? A gente vai efetuar a operação SHOR, bit a bit com o dado 1100. Então vamos simular aqui. Quarta chave acionada. Na tabela verdade da SHOR, a gente percebe que quando os LEDs só vão ficar acesos quando a gente tiver valores
diferentes. Então, quando for 0 e 0, vai ficar desacionado, vai ficar nível lógico baixo, o LED vai ficar apagado. E quando for 0 e 1 ou 1 e 0, os LEDs vão acender. Então, aqui no caso, a gente tem 0, 0, 0, 0 com 1, 1, 0, 0. Então, no caso, os dois primeiros vão acender, porque os estados lógicos são diferentes um com o outro. E no caso, 3 e 4, que são as entradas C e D, eles vão ficar a saída em nível lógico baixo. Então, conforme a gente for trocando aqui, quando subir o número 1 e quando subir a chave número 2, a gente vai inverter a entrada e a gente vai ter que o LED vai apagar. Da mesma forma, se a gente colocar em nível lógico alto as entradas C e D, os LEDs vão acender. Porque agora a situação é ao contrário. Aqui a gente tem entradas iguais, e no A e no B, e no C e no D a gente tem diferentes, por isso que as saídas alteram dessa forma. E na última possibilidade aqui, quando a gente acionar a chave 5, a gente vai ter a operação XNOR, bit a bit com dado 0011. Então, se a gente for considerar que a XNOR é a mesma coisa que a SHOR, só que invertida, a gente vai ter que, quando os dados de entrada forem iguais, as saídas vão ser nível lógico alto, e quando forem entradas diferentes, a gente vai ter nível lógico baixo. Então, vou provar aqui na simulação. Aqui a gente está fazendo com o dado 0011. Então, 0 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 1, 0 com 1 dá 0, e 0 com 1 dá 0 também. Então, quando a gente subir as chaves 1 e 2, quando a gente alterar o estado da entrada A e B, a gente vai desligar os LEDs. A saída vai ficar em nível lógico baixo. Exatamente o oposto do que a gente viu agora há pouco na porta Shore, na operação Shore. E quando a gente acender o 3 e 4, os LEDs vão acender. Exatamente como a gente deveria esperar. E aqui no caso, a gente também, para evitar qualquer tipo de erro, a gente colocou que caso nenhuma dessas situações acima fosse verdadeira, todos os LEDs iriam se apagar. Então, aqui no caso, para qualquer outra combinação, entre as 5 chaves a gente desliga todas as saídas. Então, se a gente por acaso ligar qualquer coisa aqui, os LEDs ficam desligados. Ele só vai fazer a operação lógica quando tiver uma chave ligada e vai ser a chave correspondente. Então, em qualquer outra situação, os LEDs vão estar desligados. Esse foi o exercício número 4.